estar aqui. Já estamos todos? Então, boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão a assistir-nos através do Instagram. Muito bem-vindos. Hoje recebemos connosco a Lígia Afonso, que veio passar aqui o dia connosco, acompanhar as Studio Visits com os artistas que estão neste momento a residir aqui na Rama, e agora juntamos aqui para uma conversa. Vamos tentar perceber um bocadinho o que é este percurso profissional da Lígia, os interesses, as coisas, enfim, os projetos em que ela está agora presentemente mais envolvida. Eu vou agradecer-te em primeiro lugar a tua disponibilidade e teres vindo aqui connosco, é sempre um gosto, e vou fazer uma pequenina introdução ao percurso da Lígia e depois avançaremos para uma conversa. Então, a Lígia Afonso é doutorada em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, com uma bolsa da FCT, realizou o mestrado em Museologia e Património também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Nova, e é investigadora no Instituto de História da Arte, na Nova, e no LIDA, na ESAD, Caldas da Rainha, combinas estas. É docente na ESAD, Caldas da Rainha, e também na FCT. Na Nova? Na Nova, desculpem, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Nova, Departamento de História da Arte. E coordenadora técnico-científica da Cátedra Unesco em Gestão das Artes, Cultura, Cidades e Criatividade do Instituto Politécnico de Leiria. Isto é uma atividade mais ou menos recente, não é? Também vamos falar um bocadinho sobre isso. Para além da sua atividade docente e da investigação na área da História da Arte, tem sido responsável por inúmeros projetos na área da curadoria e da edição. Tem dedicado sobretudo a sua atenção aos fenómenos artísticos de grande escala, como as Bienais da Arte ou as Capitais Europeias da Cultura, também vamos falar sobre isto, desenvolvendo uma reflexão acerca de temas como a história das exposições, as narrativas e as contranarrativas históricas, as políticas culturais, a mediação, a programação e a produção cultural. Tem publicado regularmente e realizado comunicações em contextos académicos e institucionais, tendo integrado também júris de premiação e seleção para apoios e bolsas. A sua atividade curatorial e editorial tem-se desenvolvido em colaboração tanto com estruturas institucionais quanto independentes, sobretudo em Portugal e no Brasil, onde aliás foi assistente de curadoria na 29ª edição da Bienal de São Paulo. Em Portugal foi co-curadora e coordenadora editorial do Laboratório de Curadoria, que era um dos projetos centrais da Capital da Cultura, Guimarães, 2012. E foi curadora adjunta da Bienal Ano Zero em Coimbra em 2019, com os curadores Agnaldo Farias e Nuno Brito Rocha, com o título e um tema muito sugestivo, A Terceira Margem. Bom, isto é assim um primeiro apanhado sobre aquilo que se pode dizer da tua biografia, muito sucintamente. Eu gostava de começar por perceber como é que tu vais parar a esta área da História da Arte. A história é uma coisa que te interessou sempre, em miúda. Como é que foste parar à História da Arte e como é que daí depois avançaste para esta prática da curadoria ou para a investigação em torno das questões da programação cultural e etc. Olá, obrigada Ana pelo convite, obrigada ao Paulo e obrigada a todos os artistas aqui residentes. Foi um prazer imenso estar aqui e almoçar convosco, conversar, ver os vossos trabalhos. Para mim, em particular, esta visita foi também muito importante porque me relaciona com um lugar onde eu estou muito confortável, que é o lugar da docência, nomeadamente nas Caldas da Rainha. Temos aqui 2 ex-alunas das Caldas, com quem eu também já tinha tido algum contacto, mas não extensivamente, então acho que foi o momento certo, a circunstância certa para mim de poder visitar este espaço pela primeira vez. Portanto, é uma novidade para mim e estou muito feliz de estar aqui. Como é que eu me relaciono? Esta é a história, não é a história inicial. Eu fui estudar História da Arte de uma forma relativamente casuística. Eu estudei artes no secundário, não é? Era muito boa aluna
em artes, as pessoas achavam que eu seria uma grande artista, e eu nunca achei que eu gostava muito da história da arte e conhecia muito bem a história da arte, e sempre achei que não tinha qualquer capacidade de fazer melhor. E portanto sempre achei, bom, se não é para fazer melhor, então não vale a pena fazer. E sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa dos métodos, das práticas, não é? Isso interessa muito, mas nunca achei que de facto tivesse, eu própria não sentia de todo que tivesse essa competência. Podia ter uma competência intelectual, uma competência técnica, mas achava que não tinha de facto nada de profundamente autoral ou original para apresentar, para acrescentar, e portanto estava fora de questão seguir esse percurso, e portanto fui para a história da arte, porque de facto interessava-me saber sobre artistas e estudar e aprofundar, não é? E de certa forma aquilo que eu continuo a gostar muito de fazer, que é pensar como divulgar, não é? Como divulgar este trabalho. Eu vejo muito ainda hoje como uma divulgadora, uma mediadora das práticas artísticas, e esse lugar, nesse lugar que eu me sinto confortável, gosto de assumir essa responsabilidade. E gosto também de trabalhar e de pensar eticamente como é que isso acontece a nível institucional. E portanto basicamente foi isso, fui fazer História da Arte. É um percurso relativamente natural para quem vem das artes e não estuda produção artística, não é? Práticas artísticas ou poéticas artísticas. Fui para a História da Arte e onde me encontrei, mas não de uma forma muito afirmativa inicialmente, e depois acabei por gostar desse lugar de investigação, e também gosto muito de escrever, e gosto muito de escrever, não é? E portanto isso sim, eu sinto no lugar da escrita, eu sinto que posso contribuir, e portanto aí é de facto um lugar de conforto, não também de conflito, como todas as pessoas que escrevem, mas de conforto, e portanto acabei por fazer isso naturalmente. Depois fui logo trabalhar, comecei logo a trabalhar em mediação, em serviços de mediação, era uma coisa que se fazia muito, não é? Uma saída natural, e de trabalhar para uma instituição. Fui logo trabalhar para o CCB, ainda estava a acabar o curso, então comecei logo a trabalhar com artes visuais, ainda durante o curso já era a direção do Delfim Sar na altura, e portanto fui logo trabalhar para o serviço educativo. E fazias o quê? Visitas guiadas? Fazia visitas guiadas. Fazia visitas guiadas. Escrevias também sobre Não, nessa altura não. Era um serviço relativamente tipificado, não é? Ou seja, havia uma espécie de um guião e nós mais ou menos seguíamos, acrescentávamos alguma investigação, mas depois comecei a desenvolver muito. Gostei muito, era muito difícil no início porque eu não achava que fosse uma comunicadora, depois descobri uma comunicadora, não é? Mas não sabia, e às vezes é preciso testar esses limites, não é? É preciso sermos confrontados com as nossas ansiedades, com as nossas ansiedades, e portanto aquilo era muito ansiolítico para mim. Não, ao contrário, não é? Dava muita ansiedade falar em público, mas na verdade tinha estudado História da Arte, tinha um trabalho pago e portanto tinha que o fazer. Não tinha outra hipótese de não fazê-lo, e portanto tinha ali... E sentiste que estavas preparada de certa maneira para... Não senti nada que estava preparada, senti que tinha que me preparar, que era o desafio. Foi no confronto com a situação real. Sim, eu criei ali uns instrumentos de lidar com o pânico desse confronto, e até que o ultrapassei completamente, e portanto é de facto... Ganhaste essa confiança também, percebeste que havia essa qualidade em ti. Absolutamente. E depois eu trabalhei no CCB, depois fiz um curso, interessei-me muito pela mediação, pelas práticas de mediação e pelas filosofias da mediação, não é? E depois acabei por fazer um curso onde conheci outras pessoas, nomeadamente da Gulbenkian, que me chamaram para trabalhar, e aí sim, mais num ponto de vista mais autoral, ou seja, de desenvolvimento de uma mediação mais autoral, em que as perspectivas individuais eram muito valorizadas e de investigação próprias, não é? Eram muito valorizadas, e trabalhei muitos anos com muita intensidade, e isso foi uma aprendizagem enorme do ponto de vista também da história da arte, não é? Ou seja, aquilo é diferente de trabalhar com os livros e passar a trabalhar com as obras, e olhar para elas diariamente, e também lidar com a perspectiva dos outros sobre elas, e isso ensinou-me imenso, e formou aquilo que eu sou hoje também, não é? E dirias que essa experiência na Gulbenkian
com o facto de, enfim, imagino que trabalhavas com a coleção, mas também com as temporárias, portanto, esses desafios constantes, sempre temporários, não é? Que se há uma atualização, porque quando fazes isto estás sempre a ler e sempre a interpretar e sempre, na verdade, também a criar novas narrativas, não é? Ou seja, como ler e novas abordagens também em função do público que tens, novas abordagens, que é muito diferenciado, imagino eu. Sim, e também me interessava esse lado mais educativo, ou seja, lidava com muitos grupos muito diferentes e começou a interessar também as estratégias de mediação, como é que chegamos a determinados públicos, e eu sentia que aquilo era de uma grande responsabilidade também, de uma grande importância político-social, como aproximar pessoas deste meio que às vezes é tão circunspecto, não é? E tão ensimismado, e isso interessou-me muito. Então foi a minha primeira abordagem é uma ideia de pedagogia, também da arte, não é? Mas num sentido também ou com uma preocupação também de democratização dessa experiência muito, absolutamente, para um público... para todos os públicos, claro, não é? Claro. E como é que isso podia ser feito, e percebendo que isso era, na verdade, que só precisa, na verdade, de pequenos triggers para que a experiência aconteça de uma forma integral e naturalizar o acesso aos objetos e à experiência. Aos objetos, sim. E continuava sempre, né? Pesquisava e escrevia. Então, nessa altura, não é? Eu estudava muito, mas muito, até mais do que para o curso, não é? Porque a cada 3 meses mudava a exposição, a coleção era enorme, estava sempre a atualizar, estudava muito e comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever. E comecei a escrever crítica de arte, a fazer crítica de arte, porque na verdade isto é importante, não é? Numa fase em que ainda existia algum espaço para que isso pudesse acontecer no contexto, no nosso contexto. E que era uma coisa natural, as pessoas conheciam-te, chamavam-te, fazias, e de facto era muito propositiva também, e escrevia bastante, não é? Portanto produzia muito. E depois comecei a viajar muito, eu já viajava logo no curso, mas aí comecei a viajar muito, a ver muitas exposições fora. Isso também é uma coisa que nos transforma, não é? Que transforma o olhar e é isso. Mas essa questão da crítica é uma coisa que me interessa e que tem também... refletirmos um bocadinho aqui sobre isso. Eu quando dizia numa altura, num tempo em que ainda havia espaço para essa crítica, no fundo realizada de uma forma com um olhar crítico, de facto, não é? Porque isso tem vindo, de certa forma, a desaparecer do nosso contexto, não é? Esse olhar mais analítico em relação e mais reflexivo em relação à experiência de uma exposição ou de uma determinada proposta expositiva. Tu sentias que nessa altura havia de facto esse espaço e essa necessidade, e era uma forma também de chegar a um público, tinhas essa preocupação de usar esse veículo também para... Era muito um exercício, não é? Crítico, intelectual, não é? De pensar as exposições e os objetos, mas havia outras pessoas que o faziam de uma forma menos neutra, mais politicamente posicionada, não é? Na altura, eu sinto. Certo. É o que eu sinto, não sei se... Mas havia também, e eu acho que isso foi importante para mim na altura, eu era muito ingênua. Então era muito fácil posicionar-me, não é? Não era uma pessoa que vinha de um meio, não é? E tinha de facto não me importava de dizer as coisas que eu achava, não é? E sofreste consequências? Não, nada. Sim. Até hoje eu sou muito analítica e muito crítica. Sim. Portanto, mas naquela altura, não sei se eu hoje se calhar faria, se calhar não me interessa fazer dessa forma. Claro. Mas na altura dizia coisas, era muito afirmativa e eu lembro que as pessoas gostavam. Eu lembro que as pessoas gostavam, eu recebia na altura, isso era interessante, feedback. E era um exercício que me interessava. Pronto, mal pago, não é? Não dá para fazer isso assim durante muito tempo. Mas que satisfazia de certa maneira também satisfazia-me imenso, porque também te dava um traquejo, não é? Sim, no olhar. Sim, e na era forma. isso, eu estava ao mesmo tempo a mediar, era outra forma de mediação e outra forma de ver as coisas, não é? E que me ajudava muito depois no trabalho também de desconstruir o objeto e de pensar sobre ele. Ajudava-me imenso, mas isso é mesmo constitutivo da história da arte, não é? Se tinhas facilidade, isto é uma coisa que também sempre me
faz-me assim, pensar sobre essa posição do crítico. Tu colocavas-te ou tinhas facilidade em colocar-te na posição do espectador não especializado, por exemplo, e tinhas essa preocupação nessa lógica da mediação e de chegar a todos os públicos? Acho que sim, mas acho que dependia dos textos, acho que dependia das circunstâncias. Mas sim, acho que tentei sempre ter uma linguagem acessível, embora ela tivesse evoluído muito. Hoje em dia sou muito mais capaz de escrever de uma forma que chega a mais pessoas, transversal. Acho que naturalmente também complicamos um bocadinho quando estamos a começar para parecer que sabemos um bocadinho mais, e não é de facto. Hoje, quando olho para eu gosto dos textos que eu escrevia na altura, ainda gosto deles. Mas sentes que eram mais técnicos no sentido? Um bocadinho mais técnicos, um bocadinho mais arrojados, mas gosto deles. Eu ainda me revejo nas coisas que eu escrevi nessa altura, quando volto lá, raramente. E depois como é que fazes essa a experiência? Eu falei há bocadinho aqui na introdução que tu foste parar ao Brasil, há bocadinho falámos também assim então, muito brevemente disso. Eu fui parar ao Brasil porque eu escrevia muito, porque viajava, não é? E via muitas exposições e achava, ou seja, isto começou mesmo porque eu gostava muito, eu não entendia a escala das bienais. Eu tinha mesmo um interesse, uma curiosidade sobre como é que era possível uma estrutura megalómana resultar numa experiência artística, ao poder gerar experiências consequentes. Mas era muito entusiasta, percebes? Porque provavelmente também não tivesse a experiência de infância. Não viajava muito, sim, não via Portugal não era propriamente nessa altura também e não era o meu contexto. Eu não sou uma pessoa do centro de Lisboa, eu vivi na periferia, estudei na periferia e portanto não tive o acesso e isso para mim havia uma grande curiosidade em perceber esses fenómenos. E depois aqueles eram realmente megalómanos, era incrível ver tanta arte em tão pouco tempo e depois então disseminada no espaço, e como é que se gera isto cidade, e como é que se fazem essas escolhas, não é? E o que é que significam em termos de representatividade, sabe? Eu lembro-me que eu trazia os livros das bienais e eu fazia contas, somava os dados, via tipo estatística, tentava perceber porque é que aquilo tinha sido, porque é que tinha oferecido. Hoje em dia isto é um assunto muito mais evidente. Tu olhas para uma bienal e dizes, só mulheres, só sul global, ou só... Na altura estas coisas não se colocavam nestes termos, porque era uma perspectiva mais eurocêntrica, hegemónica, e portanto... E eu interessava-me imenso isso, imenso. Porque é que se escolhe isto, como é que isto se faz, e gosto muito de estruturas e de sistemas. Coletivos que implicam equipas, adoro um trabalho de colaboração, adoro. Que não são centrados numa figura ou numa... Adoro isso. E portanto nessa altura interessou-me começar a compreender esses sistemas e então numa dessas viagens, e vou-te contar, mas é mesmo uma coisa muito casual, numa dessas viagens conheci a Veneza, quando foi o grande tour, naquele ano em que acertam Munster, Bienal, Basel, Documenta, não sei o quê, aquilo acerta tudo. Exato, 97. Eu fiz essa grande viagem com uma grande amiga minha, da Gulbenkian, que é a Miló, e através dela conheci outros amigos, nomeadamente Marcos Moraes, que é o diretor da FAAP, em São Paulo, da Fundação Armando Álvares Penteado, e depois através dele a Lisete Lanhado, que é uma curadora brasileira muito importante e que tinha acabado de fazer a Bienal de São Paulo e que já fez, entretanto, imensas outras, nomeadamente de Berlim, e imensos projetos muito, muito importantes e muito relevantes. E eu conhecia e ela achou engraçado a minha curiosidade. Eu tinha perguntado, mas como é que se faz, e ela dizia, tens que saber, tens que conhecer, tens que ir trabalhar numa Bienal para perceberes como é que isso funciona. E é simples assim. Na altura havia um programa espetacular que devia continuar a haver, que é uma pena que o país, que era o Portugal, que era o Inovarte. O Inovarte. Que na altura era o IA, não era? O Instituto das Artes que promovia. Era Instituto das Artes, eu não sei se não era já DG Artes. Acho que era Instituto das Artes. Eu não me lembro, mas era
Sim, era exato, era um ministério que promovia este programa que era espetacular. Que era um programa de estágio. Era um programa de estágios no estrangeiro, com as bolsas ótimas, integrado num contexto profissional que tu escolhias. Eras tu que te propunhas. Era o melhor dos mundos, não é? Sim. Ou seja, a gente dizia, eu desejo fazer não sei o quê. E apontavas para... Não queria dizer que fosse selecionada, nem podias não ser. E o que é que eu disse? Eu desejo trabalhar na Bienal de São Paulo. E claro que a Lisete fez a ponte na altura com a curadoria da Bienal que se estava a preparar, que eram o Moacir dos Anjos e o Agnaldo Farias. E ela fez a ponte com eles e disse, eu conheço uma pessoa em Portugal que pode ter condições para ir trabalhar convosco. Eles disseram logo que sim. A referência era boa, não é? Claro. Através da Lisete. E portanto, ganhei a bolsa. E tiveste quanto tempo? 6 meses? Não tive um ano. Ou seja, trabalhaste na fase de preparação ainda durante algum tempo? Eu cheguei, já muita coisa estava definida. Em termos de artistas estavam definidos, ou praticamente definidos. Mas eu lembro-me que cheguei lá e o primeiro dia, lembro perfeitamente disto, o primeiro dia a equipa era muito grande, era uma equipa de curadoria, tinha o Agnaldo, o Moacir, tinha o Ana Maria Maia, que agora é curadora da Pinacoteca de São Paulo, o Paulo Meada, que é o curador para a América do Sul no Pompidou, e o Diego Matos, que eu acho que está no MUB, no Museu de Escultura Brasileira. E depois tinha mais algumas pessoas a trabalhar na comunicação, uma pessoa que é muito minha amiga, que é a Cristina Fino, na edição. Éramos, sei lá, uns 8, não é? E lembro perfeitamente que a primeira coisa que fizemos foi fazer estatísticas. Que tu já trazias. Primeiro dia, estatísticas. Quantos artistas temos na América do Sul? Quantos artistas temos na América do Norte? Quantos artistas não sei o quê? Ou seja, havia ali uma preocupação e é muito engraçado porque era muito aquilo que... Uma das coisas que eu gostava, é uma coisa um bocado tola, mas que eu gostava de... Uma das leituras que eu gostava de fazer. E claro, para perceber ali se havia representatividade e estas coisas informam de facto, não é, a maneira como se pensam estes grandes sistemas, não é, que também pensam sistemas de investimento. E eu tive a sorte de ir para o Brasil num contexto absolutamente economicamente bombástico, não é? Foi a maior Bienal de sempre. Com o maior número de artistas e com o maior financiamento, quer dizer, depois não fui seguindo essas métricas, mas de facto o contexto político de transição do Lula para a Dilma, não é? De eleições, e era um contexto político muito interessante e que tinha tradução efetivamente no apoio à cultura, no que era aquela Bienal, e portanto as Bienais representam o contexto em que são inseridas. Isto é a primeira vez, na verdade, que eu entendo atesto isto claramente, não é? Que estas exposições e que a história das exposições, e daí isso na verdade, é uma área dentro da história da arte que eu depois fui trabalhar, dentro da história da arte, a história das exposições, e dentro da história das exposições, a história das exposições de grande escala, não é? Que são de facto fenómenos que ajudam a compreender o tempo em que vivemos, não é? Que tem muitas vezes essa preocupação logo à partida, não é? De ser uma espécie de momento de balanço em relação àquilo que é o contexto socioeconómico, enfim, político, etc. Mas que muitas vezes, não tendo essa preocupação à partida, acabam por resultar nisso, exatamente, porque evitam também, ajudam a evitar uma série. E, por exemplo, do ponto de vista, é muito simples, não é? Quer dizer, se tu tens um bom financiamento, ela está a expressar, não é? Claro. Qualquer coisa do ponto de vista também da política institucional daquele momento, em termos de política governamental, económica, portanto, todas essas coisas. E foi uma experiência mesmo foi espetacular. Foi uma Bienal com 159 artistas, uma coisa muito grande. E depois... Interessa-te pensar também, imagino que sim, a consequência ou aquilo que fica depois de um evento destes, aquilo que fica para o contexto interessa-me imenso, internacional e para o local também. Interessa-me imenso, e a Bienal é porventura a Bienal em que essa consequência
A Bienal de São Paulo é porventura aquela que é mais evidente, porque a Bienal é escola, não é? A Bienal formou, de facto, os artistas e os agentes culturais de São Paulo, o que não acontece, por exemplo, em Veneza, não é? Ou seja, Veneza tem um público, é um público exterior. O modelo é diferente por constrangimentos espaciais, não é? Mas isso é muito importante na caracterização deles, mas de facto a Bienal de São Paulo é muito virada para o local em que está inserida e, por exemplo, e para as comunidades. Claro. E só para teres uma noção, eu como membro da equipa da Bienal fazia com os meus colegas, com o Paulo, com a Ana, com o Diego, fazíamos formação dos mediadores e a equipa, nem me lembro, era a Stella Barbieri que coordenava o serviço educativo, que é uma pessoa excepcional de pensar a mediação artística, e eu formei, eu lembro-me que eu fazia ações de formação para 500 educadores. 500 educadores. Dá uma escala absurda para nós, não é? Para nós é absurdo, 500. E aqueles 500 educadores iam fazer vezes não sei quantas visitas a não sei quantos alunos que vinham, e grupos que vinham das escolas, e ainda por cima a Bienal também tinha coisa de ir fora das escolas, ou seja, ir às escolas, ir às comunidades, e portanto também fazíamos o acompanhamento, e de facto ela tem essa implicação educativa e pedagógica. Isso é uma questão direta do serviço educativo. Para além disso, todos os artistas, todos os decoradores, toda a gente trabalha na Bienal. Toda a gente trabalha na Bienal. Não há ninguém, ou praticamente ninguém, do meio artístico de São Paulo que não tenha passado na Bienal. É quase incontornável. Portanto, é mesmo escola. Não é? E isso é muito, muito interessante e cria uma distância de outros modelos, como Veneza, ou mesmo como a Documenta, não é? Que as equipas são muitas vezes terceirizadas, não é? E que claro que depois tem ligação com as suas instituições universitárias e tudo mais, que permite essa continuidade, mas não é tão endógeno, não é tão constitutivo daquilo que depois vai acontecer. E a sensação que temos na Documenta é que de facto há alguma coisa que passa por ali durante 100 dias, mas a cidade e aquilo que que são os cidadãos da cidade mantêm-se mais ou menos iguais. De 5 em 5 anos não há grandes transformações a nível daquilo que é a própria cidade, não é? O registro da própria cidade. Em São Paulo qualquer pessoa sabe onde é que é a Bienal, não é? Qualquer pessoa sabe onde é que é a Bienal. A Bienal é uma coisa que está... E São Paulo é uma cidade gigante, não é? Mas toda a gente sabe onde é que... Ou seja, toda a gente, bom, não será toda a gente... Mas é muito fácil, as pessoas podem nunca lá ter ido, mas as pessoas sabem onde é que é. O edifício da Bienal, aquilo é... Também é um tipo de evento que foi gerando, daquilo que eu retenho, foi gerando algumas situações de conflito, de tensão, muitas vezes na cidade. Isso também é um fator, não é? Claro. Não passa de facto. Claro. Não é, muitas vezes tem muita tensão política, social, aliada àquilo que são as coisas que se apresentam na Bienal. Exato. Tem a reverberação, não é? Exato. Mas a Documenta também o teve, ou seja, todas elas acabam quando são mais sensíveis às urgências da atualidade, acabam por criar conflitualidades, às vezes propositadamente, não é? Quer seja com o mercado, quer seja com a dimensão social, quer que seja até do ponto de vista mesmo administrativo da própria Bienal, daquilo que a Bienal se pretende como board, não é? Porque é uma instituição, primeiro, económica, não é? E, portanto, é isso que garante também o processo de financiamento. Exato. E saindo agora tu regressas do Brasil, dessa experiência de um ano, e há bocadinho dizias-me que foi a partir daí que decidiste fazer o teu doutoramento. Eu percebi isso, ou seja, que me interessava pensar ainda, estávamos a falar dos modelos, não é? Porque Veneza mantém o modelo das representações nacionais. E a mim interessou-me pensar a questão do modelo das representações nacionais portuguesas na Bienal, porque a Bienal de São Paulo, historicamente, é a primeira Bienal histórica a acabar com o modelo das representações nacionais. Então isso também, porque é que isto acontece? E foi a Lisete Lanhado, e tínhamos falado bastante sobre isso, que teve essa coragem, o arrojo. Claro, também não foi, ou seja, estava também num processo histórico em que essas coisas também vinham acontecendo, mas ela teve essa visão e sobretudo essa
essa conquista, não é? De ter pensado como solucionar essa questão, que era uma obsolescência do modelo que ainda hoje se coloca em Veneza, não é? Portanto, eu pensei, bom, eu gostava de perceber como é que isto foi sendo repercutido em Portugal e sobretudo porque descobri que a presença portuguesa na Bienal de São Paulo era a única que tinha sido constante desde a primeira edição da Bienal, ou seja, Portugal tinha, e nas outras não. E, portanto, havia lá uma constância que me interessava, que não era muito justificada, sobretudo porque nós tínhamos vivido em ditadura, Exato. o Brasil também, havia ali umas questões que não eram muito claras e, portanto, e a mim interessa-me essa dimensão política, sempre, claro. E de contexto, e, portanto, quis explorar aquilo. E portanto, inscrevi-me em doutoramento, em História da Arte também, e comecei, mas logo a seguir fui fazer Guimarães, não é? Ou seja, de repente comecei a fazer as duas coisas. Guimarães começou, eu fui convidada em São Paulo. Essa experiência de São Paulo contribuiu para esse convite de repente? A Gabriela Vaz Pinheiro convidou-me em São Paulo. Ok. Não sei se não foi na inauguração da Bienal, mas foi, não sei se ela, não me lembro, mas foi lá, ou seja, foi lá, aliás, não foi lá, foi cá, assim que eu cheguei, ela tinha dito, eu quero falar contigo assim que chegares, e portanto havia esse convite que me foi feito, eu creio que sim, porque eu não a conhecia, e portanto creio que terá sido daí que a coisa aconteceu. E portanto... E este modelo das capitais da cultura, capitais europeias da cultura, era uma coisa que também já te era sensível? Não era. Não era. Quer dizer, eu conhecia os resultados de Lisboa e do Porto e sabia que tinha havido projetos muito interessantes e muito marcantes, não é? Ou seja, as Jornadas de Arte Contemporânea do Porto, havia coisas que de facto tinham sido bastante clivagens, não é? Nos modos de produção também, não é? Mas não estava, quer dizer, não estava muito conectada com isso, acaba por acontecer. Para mim foi muito interessante porque eu gosto de trabalhar. Ou seja, eu era muito nómada, não é? Ou seja, estava em São Paulo, depois agora vou mudar para Guimarães, agora vou... Isso, gostava disso e não tinha nenhuma... por que não o fazer, e fui mesmo morar para... E este projeto era um projeto particularmente interessante porque ele era o cerne ou seja, de um dos principais espaços da capital, que era a Fábrica Asa, e era pensar o espaço de mediação e de alguma forma de tradução de tudo aquilo para todas as pessoas, não é? E portanto era um projeto que já tinha, ou seja, a ideia já era ser muito experimental, mas era um projeto que tinha uma ambição colaborativa e coletiva, e eu via muito a trabalhar nesse sentido e que pensava também uma estrutura, que era um ano. Era um projeto que eu tinha que pensar logo para um ano e que tinha que ter atividades todos os dias. Laboratório de curadoria. Era um laboratório de curadoria, tinha que ter atividades diárias durante um ano. E portanto, que ia implicar imenso esforço físico, energia e uma estrutura, não é? Uma estrutura de programação. Claro. Embora se chamasse laboratório de curadoria, não era uma coisa centrada exclusivamente nesta ideia da curadoria. O nome já existia. Precisamente. O nome já existia. Aconteceram ali todo o tipo de atividades e havia muitos modelos. Havia, na verdade, aquilo tinha uma lógica que era... havia 3 momentos, que eram os 3 momentos, as 3 fases do calendário de Guimarães, e que depois eu acabei por articular em momentos de ação, investigação e documentação. Não é? Criei essa temporalidade que era específica do projeto e que tinha que ver com a ideia, como estavas a falar, do que é que permanece. Não é? Como é que se começa, como é que se sedimenta e depois como é que se deixa e o que é que fica. Não é? E a própria estrutura foi pensada assim. Não é? E depois havia residências, era uma lógica de residências de grande porte, eram as residências, a cada um destes momentos havia uma residência coletiva, havia uma arquitetura. Exato. E havia edições, e havia um design, um projeto editorial. E isto era tudo cumulativo, era muito engraçado, porque ia tudo acumulando, ia gerando coisas que se iam acoplando umas às outras, alimentando, era muito autofágico também, não é?
Que implicava imensa gente, implicou imensa gente passou por ali, eu acho artistas... mais de 400 pessoas, foram mais de 400 pessoas. E foi muito bonito o projeto e de facto implicava que eu estivesse sempre, não é? Ali presente, foi muito bonito e que gerou de facto muitas colaborações e muitos tempos diferentes, não é? Isto interessa-me também, conciliar essas estruturas com uma coisa duracional, de longo tempo, mas outras coisas que são episódicas e pontuais, mas como é que, e depois gerar encontros e como é que, sei lá, por exemplo, os livros, não é? Por exemplo, para cada momento então tinha essas arquiteturas que eram geradas com um determinado objetivo, mas as arquiteturas aquilo mudava, não é? De repente a gente mudava, cortava aquilo ao meio, mudava de lugar. Era uma estrutura, não é? Era uma estrutura, mas depois era uma estrutura que era uma estrutura de apoio à construção e que era de dormitório de quem estava a produzir o espaço, mas de repente já não precisávamos que as pessoas dormissem, então cortámos aquilo e um passou a ser um café e a outra parte passou a ser um túnel de projeção de vídeo porque percebemos que era preciso ter um espaço para isso, era importante, então de repente aquilo mudava tudo, coisas enormes, mas mudava. E havia o grande auditório que tínhamos construído ali no meio, era muito frio, depois havia espaços aquecidos porque era muito frio e nós precisávamos de zonas de trabalho, depois que tipo de zonas de trabalho que eram precisas, depois mesmo na cozinha, estava sempre quem chegava precisava e havia alguém que ajudava a construir e aquilo era uma coisa muito orgânica e depois havia sempre, por exemplo, o caso do projeto editorial, eu acho que é o mais relevante desse, sei lá, não mais relevante não, mas mais demonstrativo, e lá está. Podemos comprovar porque ele ficou. Por exemplo, no primeiro momento os designers eram... Eu gosto muito de design, eu trabalho muito com designers e é uma dimensão que me interessa muito, do livro, mais do livro do que da comunicação, propriamente. Mas no primeiro momento tínhamos os Bárbara Cés, que fizeram uma coisa totalmente experimental, uma Wikipédia que era muito engraçado porque eu fazia... enquanto eu programava, eu debitava a informação e havia uma máquina matricial no topo do auditório que produzia, mas que tinha, eu não sei como é que isto se chama, mas que fazia autoedição. Eu não controlava a máquina, do ponto de vista gráfico, não é? Havia uma série de informações. Havia uma série de parâmetros que estavam pré-definidos. Eu em minha casa, em qualquer lado, metia, agora é neste dia, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, e a máquina começava lá a trabalhar, e gerava imensa informação, e as pessoas chegavam e podiam consultar aquilo. Era mesmo, pronto, hiper laboratorial, não é? Isso era a proposta deles. Mas a proposta do Pedro Nora, que veio no segundo momento, era completamente diferente. Ele disse, eu quero fazer livros. Claro. Eu queria fazer livro e eu tinha um orçamento, atenção, este projeto foi um projeto muito interessante porque eu tinha um orçamento fora do normal para gerir, não é? E o Pedro disse, eu quero fazer livros. E portanto ele estava em residência, a ideia é que estes ficassem a cada momento em residência, portanto 3 meses, 3 meses e meio cada um. E o Pedro fez livros, fez várias coisas com todos os artistas. Uma das coisas que fez, não vale mostrar se calhar era muito complicado, mas os cadernos de curadoria, por exemplo, o projeto dos cadernos de curadoria, que é um projeto que ultrapassa tudo isto, ou seja, que está para além desta estrutura, que é exatamente pensar, eu gosto destas coisas, não é? Destas estruturas, como é que podemos fazer desdobramentos e temporalidades distintas. E o que os cadernos de curadoria foi provavelmente a primeira edição sobre curadoria em Portugal, e que foi uma encomenda que fizemos ao Bruno Marchand, que trouxe o Pedro Faro com ele, e que fez de facto este instrumento absolutamente fundamental de pensar a história da curadoria em Portugal a partir de momentos-chave de alguns dos curadores que estavam implicados na Guimarães. Portanto, havia esse critério, não é? Porque havia muitos. E que foi um objeto muito bem conseguido e que foi sendo feito. O Pedro estava lá no segundo momento, mas na verdade ele teve desde o primeiro, porque ele trabalhou como ele queria fazer os livros, então ele começou logo a trabalhar no primeiro e ele fez, isto são 12 cadernos, e os 12 cadernos foram saindo. Portanto, eles meio que era uma espécie de viralizar, iam aparecendo, nem sequer eram muito apresentados, de repente eram publicados e eram largados por lá e quem ia apanhando, e havia pessoas que iam à procura, porque perceberam da importância do objeto, iam à procura para recolher
estes jornais, mas eles iam aparecendo e alguns foram publicados já depois do fim da capital. Mas, por exemplo, sei lá, este objeto da Sária do André é uma obra, não é? Eles fizeram uma residência no laboratório e tinham uma torre e um projeto sobre o arquivo. Eu pedi-lhes para eles voltarem à constituição do arquivo que eles tinham, que nunca tinha sido organizado, e para eles pensarem que gostavam assim, vocês não querem organizar o vosso arquivo, porque aquele momento é sobre arquivo e documentação, então propus que eles fossem para lá organizar o arquivo deles, de citações, porque eles tinham compilado e continuam, mas é uma prática. A sua, é constitutivo, não é? A ideia da apropriação de citações de outros autores, e portanto eles tinham feito um registro gigante, mas aquilo nunca tinha sido organizado, então foi a minha proposta. Então, como estava o Pedro Nora lá, eles sentaram-se e aí, sei lá, juro, 15 dias, fizeram esta publicação, que é uma obra, também é uma obra, só é uma obra quando é assinada, tem um certificado de autenticidade, e portanto só quando a pessoa organiza, ela faz de arquivista, mas isto foi uma coisa feita ali, portanto, na nave central do laboratório, em vez de dizer, vocês estão a fazer isto, como é que podemos criar um objeto a partir daqui, tem que ter, e temos que o fazer já. E portanto, ali feito, juro, 15 dias, ele também produziu no mesmo tempo, portanto ele produziu o livro dos cadernos, de uma forma mais extensiva, o livro do arquivo, este livro muito bonito, dos Embankment, que é absolutamente precioso e delicado, e que foi também gerado da residência, que era a residência na arquitetura do João Mendes Ribeiro, que era a torre, e eles fizeram esta especulação poética a partir do elemento arquitetónico do próprio laboratório, e convidaram um ilustrador a fazer isto, e este projeto também foi gerado enquanto a residência durava também. Eu não tenho. Portanto, tu tinhas digamos, um plano de programação, não é? Inicial, mas era no fundo muito orgânico. Era completamente orgânico. E eu adoro esta ideia da carta branca, não é? De tu criares a circunstância. No fundo convocas. Vais convocando, imaginas as colaborações, imaginas a qualidade, o que é que pode ser gerado, e depois crias as condições e as coisas acontecem. Claro, não é? E as coisas acontecem, e eu adoro isso. Acho isso um milagre. Acho que isso é a grande sorte de trabalhar na área que se trabalha, é que tu dás condições ao inesperado e permitires, não é? Que o território, esse território da programação, seja também um território de laboratório. De laboratório. Porque tu não estás a prever. Exato. E não tens esse condicionante, porque não havia, ou seja, mesmo os artistas em residência não tinham que produzir objetos. Claro. O Pedro não tinha que ter feito isto. Ele quis fazer isto. Ele quis relacionar-se com os artistas para fazer estas coisas. Com a Sandra Gamarra, que, olha, vai ser representante de Espanha na próxima Bienal de Veneza, também esteve lá em residência e também produziu, não tenho aqui, mas também produziu um projeto editorial com o Pedro Nora. E depois, no terceiro momento, foi a Sofia Gonçalves que fez o projeto de completamente diferente, de produção de textos teóricos, de apropriação de referências gráficas de livros históricos, e que depois, para o catálogo, lançou propostas de texto. O catálogo, que é este, é um livro muito interessante, porque é feito por 3 designers. Ele é feito pelos 3, por exemplo, esta capa eles não viram. Eles não sabiam qual era o resultado. Isto é dividido, ou seja, cada um tinha uma área, não é? Sabiam que tínhamos este, tem que ser verde, tinham decidido que havia este verde aspirina, sobre um fundo branco. Este formato e tem esta área frente. E tem esta área, e é o índice, não é? Porque queríamos que todas as pessoas constassem da capa, não é? Todas as pessoas que participaram. E portanto, isto é gerado a partir do design e de uma tipografia que tem que ver com o projeto de cada um e que é completamente diferente. E portanto, este resultado, e isto é um resultado, são ensaios visuais, não é uma documentação rigorosa do que aconteceu lá. Alguns são, outros não, outros são derivações, propostas a partir disso. Mas, por exemplo, a Sofia Gonçalves, para explicar o quão experimental é esta ideia de design, que eu acho muito interessante, a Sofia Gonçalves inventou um sistema que se chama ERA, que é o sistema edição, revista e aumentada. Então, para cada conteúdo que eu lhe dava, ela propunha-me outros conteúdos.
propunha-me textos de autores, propunha-me imagens e, portanto, o que está publicado... Criava uma espécie de teia de relação... Sim, de meta texto, que não era dela, era também a propriedade de outros, mas era uma espécie de leitura, uma espécie de leitura daquilo que eu estava a dar com outras... que lhe foram fornecidos. E isto era o exercício de design que ela estava a propor. Então era, não é? Um era a Wikipédia, o outro era a Era e o Pedro era livros, o máximo de livros possível. Mas que é incrível essa, quer dizer, isso é maravilhoso. Eu tive noutro projeto agora de pensar aliás, quem era o presidente da Guimarães Capital Europeia da Cultura era o professor João Serra. E foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, mas claro, não trabalhava diretamente com ele. E depois eu acabei por ir estar para as Caldas, onde ele era professor. Ele gostou muito deste projeto, então convidou-me a apresentar o projeto. E era um projeto que eu acho que era importante para ele também, e para a definição que ele tinha daquilo que tinha sido o projeto de Guimarães. E depois houve esta ideia, que eu acho espantosa, de pensar que podia, para esta nova capital, para este 2027, que Portugal vai novamente receber a Capital Europeia da Cultura, que Leiria podia ser esse lugar. Leiria, não só Leiria, mas Leiria acoplada a outros 25 municípios. E ele convidou, foi ele o propositor novamente, e também e nessa altura convidou-me para escrever essa candidatura com um conjunto de uma equipa espetacular. E foi muito interessante voltar a pensar nisto, porque eu acho que de facto é um momento, e espero que, eu tenho a certeza que Évora vai responder a isso, mas é uma oportunidade de gerar, de capacitar, de profissionalizar, de reestruturar, e ainda por cima sendo no Alentejo, é muito frágil, não é? Do ponto de vista da produção artística, e é muito importante que uma capital saiba ser geradora, não é? Não é só demonstrativa, mas sobretudo geradora, e que seja capaz de profissionalizar. E eu acho que Guimarães, pronto, ficou, ou seja, claro que é uma empreitada muito grande e há muitas coisas que nunca conseguimos dar conta ou repercutir ou continuar aquilo que é uma capital, mas eu acho que Guimarães, apesar de tudo, ficou com um lastro muito interessante de produção artística e pronto. Passou a fazer desde logo parte do circuito daquilo que é o circuito das artes visuais, pelo menos, e que não estava. Pronto, então basicamente é isso. E esta candidatura de Leiria, que eu achava que era uma candidatura muito pertinente, apesar de inesperada, porque tem exatamente um tecido artístico ele próprio já muito, muito forte. Que a maior parte das pessoas não tem noção, porque ele não está tecido. É um tecido não tecido. É um tecido por tecer. E do qual o Rama também, ou seja, esta região alargada também fazia parte. E, portanto, há aqui uma série de coisas que são mais inesperadas, mais laboratoriais, mais experimentais, menos evidentes, mas que de facto eu descobri que eram absolutamente excepcionais, projetos de exceção, que fazia sentido, ou seja, eles próprios, e a nossa proposta foi nesse sentido, ou seja, que nós não tínhamos de fazer curadoria nenhuma, porque havia pessoas suficientemente capacitadas para o fazer, e foi uma espécie de recusa da curadoria. O projeto foi esse, a recusa da curadoria, porque sentimos que o que precisávamos era de capacitar os agentes do território para eles, no fundo, exponenciarem as propostas que já existiam e poderem dialogar uns com os outros e que as instituições os reconhecessem. Pois, não é? Passassem também a fazer parte do mapa e do circuito sem ter que se deslocar para outros contextos para poderem ter esse reconhecimento. Sim, e estruturas e apoios, não é? Que o poder político também os reconhecesse com essa força, não é? Precisamente. Então essa era a proposta da capital. Bom, entretanto, no meio disso, fiz a Bienal de Coimbra, que foi também um projeto muito... Também queria que falasses sobre isso, sobre essa experiência, como é que surgiu o convite? O convite surgiu porque eu tinha trabalhado com o Aguinaldo na Bienal de São Paulo, e tinha sido uma experiência muito feliz. E ele foi convidado para ser o curador-chefe da Bienal, e depois achou que fazia sentido, como já me conhecia, eu estava aqui, ele é brasileiro,
que eu fosse integrasse a equipa, e convidou também outro curador brasileiro que vivia na altura em Berlim, é o Nuno. Então, e fizemos uma equipa muito forte e muito interessante. E o que é esta terceira margem, esta proposta do tema, título da Bienal? Tinha a ver com o Guimarães Rosa, primeiro, não é? Uma proposta, parte daí, desta ideia de um pai, não sei se tu leste o texto, não é? Que é um pai que toma uma decisão de... eu usar esta expressão, não acho que ela seja justa, mas de abandonar a sua família, o seu lugar de conforto, a sua aldeia, o seu território, e que vai viver para o meio do rio, não é? No meio do rio para sempre, não é? Que escolhe viver no meio do rio e não cá, não lá, num lugar intermédio, fluido. Num lugar fluido, num lugar intermédio, num lugar de invisibilidade, mas que ao mesmo tempo está sempre presente, ou seja, que é alcançável, uma espécie de fantasmagoria, e que é esse limbo, não é? Um lugar de limbo em que nós estamos, e que a prática artística na verdade também está, não é? Que é uma proposta, e que tinha a ver obviamente com o Mondego, tinha muito a ver também com o lugar onde estava instalada a própria Bienal, o convento de Santa Clara Nova, não é? Aquele convento absolutamente incrível de mulher, não é? Um convento de monjas, de clarissas, em clausura, e portanto tem essa história e esse peso também, esse peso e esse interesse, não é? De pensares o que é o lugar feminino numa cidade que é historicamente masculina, não é? Onde o poder, pelo menos, está consignado. Exato, onde o poder está consignado ao patriarcado, e portanto estas coisas todas, e há uma marginalidade no lugar da mulher, e portanto todas estas coisas, eram várias nuances, claro, é uma metáfora. Mas entretanto aquele convento também foi propriedade do exército, creio eu, não tinha sido, sim, ou seja, tinha sido ligado também a isso, ou seja, quando... Depois deixou de ser convento para... Sim, eu própria, a primeira vez que eu fui à Bienal foi um militar que me foi abrir a porta, porque ainda esse processo ainda não estava... A transição não estava... Não, e eles é que nos mostraram as células, mas havia as células de clausura, aquilo tudo tem esse peso, não é? De um lugar de alguma exclusão, de alguma segregação, não é? Ao mesmo tempo talvez não, ou também de alguma liberdade, porque também as mulheres se calhar também se pensavam mais livres enquanto decidiam o que fazer do corpo delas e da vida delas, não é? Fora do contexto familiar e patriarcal. E portanto todas estas dimensões eram interessantes de pensar, não é? Ali, e a terceira margem é uma história, a terceira margem do rio é o nome do conto de Guimarães Rosa, e foi o Agnaldo que o trouxe e que nós abraçámos, porque é genial, o texto é genial, e os artistas também. E pressupunha-se desde logo uma Bienal internacional, que tivesse essa presença mais ou menos global, ou seja, com artistas que não... que fugissem um bocadinho do... Porque a experiência que eu tive na visita a essa Bienal era exatamente essa possibilidade de me confrontar com trabalho de alguns artistas que noutro contexto eu nunca teria tido a possibilidade de me confrontar. Isso era de facto... Em Coimbra, que para mim foi... Sim, eu acho que isso era uma questão muito importante desta Bienal, que era mesmo não escolher artistas... Portugal já tivesse visto, não escolher artistas do circuito mainstream, eurocêntrico, e portanto, isso foi interessante, depois tínhamos pessoas em lugares muito diferentes, não é? E também não escolher artistas... Gerações também diferentes. Gerações muito diferentes. Artistas muito mais velhos, artistas novos. Artistas novos, artistas não tão novos, mas que não estavam muito inseridos ainda num contexto institucional, e que achámos interessante criar uma oportunidade, uma circunstância de pensar a sua obra numa condição que não é aquela que as galerias oferecem, claro. e que achávamos que podiam dali gerar outro entendimento e dar um salto, porque acho que uma Bienal tem
tem vocação também, esta vocação potência. e potência que não é apresentar o óbvio, não é? Porque o óbvio já vimos, já sabemos que vai funcionar e portanto havia também ali um lado experimental, uma vocação experimental naquela proposta. E foi interessante, e também foi interessante para nós. Do ponto de vista editorial também houve... Do ponto de vista editorial fizemos este texto, este catálogo, que foram os R2 que fizeram, também é muito... É um catálogo um bocadinho mais convencional, não é? Tem uma página tem algumas páginas por artista, mas que também produziram mais ensaios, porque ele estava pronto antes da exposição, e isto era uma coisa que fazíamos questão, eu em particular fazia questão, que o catálogo pudesse estar disponível e portanto, e tínhamos também textos, havia assim há vários dossiês que encontram também, que iam explorar temas da marginalidade, aqui estão a marginalidade, a invenção, havia aqui a militância, exato, havia aqui várias questões de conceito que eram desdobramentos do Guimarães Rosa que nos interessava trazer aqui para dentro e que de certa forma organizavam o pensamento. E foi muito interessante, éramos 3 curadores, foi uma coisa muito partilhada. É muito interessante fazer um trabalho destes porque somos muito diferentes, ou seja, não éramos particularmente curadores com a mesma perspectiva. E isso implica uma relação de negociação, e para mim foi muito interessante também porque, como sendo a única portuguesa, eu trazia muito para a mesa muitos artistas portugueses e aproveitei para apresentar muito mais artistas do que aqueles que eu saberia que iam entrar, mas era uma forma também de divulgar, não é? Claro. A pessoas de fora, e por exemplo o Nuno tem feito imensas exposições com artistas portugueses desde então, com artistas da Bienal, dono da Bienal também, mas e levou para Berlim imensos artistas e isso de facto interessava bastante. E as conversas eram ótimas, não é? Esta coisa de eu venho aqui, apresento estes artistas, então vamos segurar aqui 2 ou 3, agora eu apresento vamos segurar 2 ou 3, e há aqui sempre uma descoberta e uma aprendizagem mútua, não é? E uma entrada no contexto que não é o teu, que facilita e que é profícua. E esta Bienal, esta edição teve, pergunto, não sei, porque não lembro de ter acompanhado isso, houve algum tipo de programação paralela? Houve imenso. Imagina, trabalho diretamente com as escolas, com as comunidades, houve esse tipo de... Houve imenso para já houve uma grande, ou seja, uma grande parte da Bienal estava fora do convento e usava muitos espaços fora, não é? Um bocadinho à semelhança da primeira, a primeira tinha usado muitos espaços fora, a segunda mais centrada no convento, e a nossa, que foi a terceira, usou equitativamente fora e dentro. Então a relação com a cidade e com o rio, não é? A cidade e o rio e a outra margem, não é? Era mesmo importante fazer isso. Do ponto de vista educativo, por exemplo, fizemos a primeira vez uma relação, estabelecemos pela primeira vez uma relação com o Colégio das Artes e com o mestrado em curadoria, que foi a primeira vez que de facto participaram. Portanto, os estudantes estiveram integrados, os estudantes de mestrado estiveram integrados na Bienal e trabalharam diretamente exato. Eu lembro-me, havia eles faziam uma programação própria e portanto era uma curadoria, chamávamos-lhe, era o outreach, a curadoria de... não lembro como é que se chamava, mas coletivamente, eles trabalharam como coletivo, mas apresentavam depois propostas individuais. Eles eram responsáveis, cada um deles, por um projeto autoral dentro de uma lógica, de uma estrutura que era coletiva. E depois há o projeto educativo da Bienal, que tem mediadores e que recebe imensa gente e que são excepcionais e que tem vindo a crescer muito. E que é uma aprendizagem. A Bienal tem-se de facto profissionalizado e também já é uma escola, não é? Falávamos disso há bocadinho. Também já é uma escola e é de facto importante e agora acabámos de ter este exemplo, não é? Viemos lá este fim de semana, que foi uma experiência incrível de ver o Ragnar, que eu vi a primeira vez na Bienal de Veneza há muitos anos atrás. No pavilhão da Islândia, que era em cima do pavilhão tailandês, ficou muito conhecido o pavilhão tailandês na altura. Era Taiwan, exato, não era tailandês, era Taiwan. E foi muito interessante, que depois vimos, tu já tinhas visto mais, eu tinha visto agora a notícia, e que a direção, Carlos Antunes, teve o arrojo de fazer este convite incrível e de criar esta circunstância absolutamente feliz e especial, de fazer a exposição intermédia
não é, da Bienal com este artista, que também me parece que foi extremamente generoso e o espaço e a equipa prestam-se a isso. Dizer, é muito importante a equipa da Bienal, nomeadamente de montagem, eu estava a dizer isto na viagem, que é de facto uma equipa absolutamente fundamental e que dá conta de um espaço que é totalmente descapacidade de condições. Estava a dar um exemplo, não é? Quando se quer fazer uma puxada elétrica são 200 metros de cabo, de cada vez é tudo uma empreitada, não é? De cada vez Sente que é um espaço que lá está, não é? Tem as características tem a sua história acumulada, o facto de ter sido um convento e simultaneamente um espaço do exército, portanto, tudo menos um espaço museológico. Exato. Claro que a Bienal anterior, com a curadoria do Delfim e da Luísa, eles tiveram a fazer outra, foi tirar o entulho, fazer a primeira preparação, mas eu ainda cheguei a descobrir espaços. A situação é uma, não é? Surgem novas necessidades e portanto é preciso... Eu descobri espaços que não tinham sido usados nunca tinham sido abertos, não é? Eu própria entrei em espaços e disse, Carlos, está aqui este espaço, porque aquilo é uma espécie de infinito, nunca mais acaba. Sim, é enorme, e portanto foi uma experiência muito, muito interessante e muito importante para mim também, e pronto, e agora em Coimbra. E este foi o último. E sentes que Portugal precisava, o nosso contexto também precisava de um evento destes? Absolutamente. Sinto absolutamente. E tenho muitas expectativas sobre a próxima também, que agora vai ter um curador internacional, não é? Portanto, a Marta Mestre com o Angel. E acho que isso pode ser também ou seja, tu estavas a dizer que sentias que havia muita gente, que sabias que havia muita gente de fora que tinha vindo de propósito ver a exposição do Ragnar. E esta circulação é fundamental para a nossa produção, não é? Nós estamos de facto, quer dizer, nem o comboio cá chega, não é? Nós estamos mesmo no fim do mundo ainda, não é? Nem o comboio cá chega. Sim, Coimbra, não é? Portanto, quase ali no centro geográfico de Portugal. Pode ser também esse lugar a ter a relação com a universidade e isso eu sinto um bocadinho, é ótimo teres falado nessa aproximação com o Colégio das Artes e portanto esse envolvimento, mas sinto ainda um bocadinho que há uma espécie de distanciamento da universidade em relação a este tipo de iniciativa. Eu acho que, pelo que eu percebi, o ano passado houve já mais, outra vez. É uma coisa que se está a construir. Eu penso que seja, quer dizer, acho que é inevitável e quer dizer, não tem outra forma. Não pode haver um mestrado em curadoria, um doutoramento em arte contemporânea. Mas eu digo mesmo em relação, eu sinto imenso, sempre senti durante o tempo que tive. Mas eu tive visitas também de outros cursos. Áreas. Eu tive um amigo meu que veio agora não me lembro, mas não sei se era Sociologia da Educação, e ele veio e eles fizeram um trabalho, ele quis vir isso é lá. ótimo e é super importante. Não foi imenso, mas acontece, não é? Essa relação. Porque é isso, não é? A universidade também tem essa responsabilidade de construção de um pensamento e de um olhar que é também e transdisciplinar sobre aquilo, não é só dar formada a partir também destas experiências. Exato. Isso é uma visão fundamental. E agora em relação aos projetos que te ocupam neste momento, além da docência, sim. Eu queria antes dos projetos que me ocupam, quer dizer, o projeto que me ocupa neste momento é a docência, portanto se calhar podemos, tem aqui, e na docência eu sou professora de Programação e Produção Cultural, do curso e do mestrado de Gestão Cultural, nas Caldas, não é? Mas uma das coisas que, evidentemente, que eu faço, quando sou uma pessoa da prática e da investigação, uma das coisas que eu faço é aplicar, ou seja, fazer com que os meus alunos produzam, se envolvam não é? Nos projetos e ponham muita energia disso. Eles acham sempre que é sempre impossível, dou-lhes desafios que eles acham, isso não é possível. É possível, vai acontecer, é possível. Mas eles são totalmente descrentes à partida. E é muito bonito no fim perceber que eles se envolvem ao ponto de tornar possível. Não, eles envolvem, mas eles não acreditam porque a experiência do fazer, a experiência do ensino é uma experiência eminentemente teórica e passiva, não é? E teórica, ou seja, é suposto, quando a gente dá o briefing, o professor sabe o resultado final, não é? E os alunos estão habituados a lidar com isso, como é que isto se faz, quais são os critérios exatos. Ou seja, eu tenho que ter, onde é que isto vai resultar no quê? E quando eu exponho em, sei lá, por exemplo, a exposição de finalistas, que estes artistas aqui à minha frente participaram, não é?
faz-se uma exposição com 400 artistas, alunos, 400, quer dizer, é maior que uma Bienal. Claro. Não é? Maior que uma Bienal, são 400. Então, e depois há um grupo, nós coordenamos a exposição, eu coordeno a exposição com a minha turma e com outros professores, mas que depois estão a coordenar, e cada aluno coordena uma equipa que é constituída por professores, de todos os cursos, que depois, por sua vez, têm os seus comissários, depois há os subcomissários, e pronto. Ou seja, lanças uma proposta de estrutura orgânica que se vai construindo em função das necessidades. Isto é a estrutura que já é a segunda vez que ensaiamos, é que funciona, ou seja, administrativamente é aquilo que funciona. Depois há questões da curadoria, que não são muito, evidentemente neste caso, não são muito aprofundadas. Já há outros projetos, por exemplo, aqui está este projeto aqui do Dança Tanger, que é uma exposição anterior que não fazíamos com a escola toda, participaste. Portanto, este projeto é um projeto de facto curatorial, não é? Ou seja, mas não implica a escola toda, não é? Ou seja, conseguimos trabalhar com os alunos de artes plásticas, só. E aí o acompanhamento é muito mais aprofundado, é muito mais individualizado, é muito mais reflexivo e mesmo do ponto de vista espacial há a questão do pensamento sobre a espacialização da obra, o que é que se faz, como é que se articula, como é que dialogam as obras umas com as outras. Aqui é uma coisa muito mais de arranjar um espacinho para cada um e expor o melhor possível, mas toda a questão de como é que se faz, como é que se cria um circuito, que salas nós fazemos na escola, não é? Tirando esta ideia, esvaziando a escola e transformando a escola, virando-a do avesso, a minha ideia. Mas o momento da exposição também é um momento formativo, não é? Para é um momento absolutamente formativo. Também é entendido como isso, não é alguma coisa que está para além, ou que é só o resultado de um processo formativo. Também isso, não é? Exato. A Maria Fradinho participou nesta. Linda esta exposição, não foi? Linda. Em Caldas e Óbidos. E de facto é um processo de maior imersão e de maior contacto, não é? Diferente destas, que são exposições de grande escala. Lá está. São fenómenos de grande escala, na verdade, não é ali da escola. Mas que é isso, ou seja, que implicam, sei lá, por exemplo, os alunos não estão habituados, e isto é normal e ainda bem, a enviar um e-mail e ele não ser respondido, não é? Eu mando um e-mail para um professor e a professora não responde. Isto é uma espécie de anacronismo, não é? Porque é suposto o professor responder, é suposto as coisas terem uma ordem, uma lógica e a verdade é que nós sabemos que nos processos de produção, na vida real, a vida não é assim e portanto eles confrontam-se muito rapidamente com esse contexto da vida real. Mas como é que eu faço? Mas como é que eu no fim vou apresentar o relatório? Então, mas se eu não tenho, como é que vai? Então, mas vai responder como é que nós... Mas não vai dar, é impossível. Vai dar. Dá sempre. Não é? E para a instituição, tu achas que vês esse momento também como um momento em que a instituição observa e tira conclusões a partir daquilo que foram os resultados produzidos durante um ano e, portanto, há também uma valorização da importância desses momentos de prática que os alunos têm obrigatoriamente que ter em todos os cursos? Acho que sim. Acho que isso é uma coisa que se faz a posteriori, porque o momento é muito rápido, não é? É uma semana. Pois. É muito rápido. Muito maior todo o processo até lá chegar. Muito maior o processo, porque não pode ser de outra forma. Claro. Como é que não podes esvaziar a escola e depois é meio do processo formativo, não é? Ou seja, eu acho que tem problemas, tem vantagens, tem problemas. Pronto, é sempre assim, as coisas são assim também, não é? Claro. Às vezes pode interromper uma lógica, um pensamento que está a decorrer porque de repente se limpa o ateliê e aquilo estava em curso e de repente já não está em curso, vamos começar outra vez. Ao mesmo tempo também pode haver alguém que chega e que, ou seja, esse contacto com o público pode ser interessante para também repensar aquilo que se está a fazer e começar de novo, mas a partir de um lugar diferente. Não sei, acho que há muitas perspectivas também institucionais sobre esse assunto, mas eu acho que é sempre... Mas também é um momento que convoca e que permite convocar o envolvimento da escola toda, dos professores todos, num objetivo muito sim, não é? Este é o catálogo do ano passado, desta primeira experiência espetacular, que foi a primeira vez que fizemos isto, não é? Que tinham menos alunos porque não tinham os cursos de TESP, este último ano ainda se acrescentou
os cursos TES, portanto sempre a crescer, e foi o catálogo também da celebração dos 30 anos, e que temos aqui os alunos, pronto, muito bem representados. Aqui é um catálogo, uma obra, um objeto de luxo, aqui desenhado também pelos alunos, por uma aluna da escola, que foi a Cláudia Diniz. Foi também a partir de um briefing, também um contexto pedagógico, e teve uma bolsa para desenvolvimento deste projeto, chama-se O Eu na Vida de Todos os Dias, e o Eu na Vida de Todos os Dias foi uma proposta dos alunos de Programação e Produção Cultural, a partir daquilo que é, ou seja, é sempre assim, não é? Este ano foi, como é que se chamava? O Vira Luma. Portanto, eles pensam sempre nisto. O que é uma exposição de finalistas? Fazem uma investigação sobre como é que podem ser, o que é que pode ser uma exposição de finalistas. E vão aos ateliês e fazem acompanhamento antes de... Por exemplo, no caso de artes plásticas, agora é os dois que ficam responsáveis por pelo curso de artes plásticas. Enquanto que neste exercício outro do Dancer Danger era quase 1 para 1. Pronto, era um exercício, era muito diferente. E podiam produzir conteúdo, e este é o resultado também disso. Isto é outro. Portanto, também gosto de produzir livros com os alunos. Exato. Em contexto académico, portanto, em todas as situações, é uma das coisas que eu gosto. E depois sempre, o que eu gosto muito na escola, uma das coisas que eu adoro, é que de facto tenho professores incríveis, trabalhar com artistas, não é? Ou seja, os meus colegas são artistas, e os artistas que eu admiro e respeito, e com quem gosto de trabalhar, inclusive fora da escola. Isso é genial, não é? Porque a gente tem dentro da escola as pessoas que a gente gosta de outros mundos fora da escola. Então eu estou a falar com pessoas com quem eu partilho questões estéticas, que são meus pares, e com quem eu já costumo trabalhar, e com quem eu tenho uma partilha estética, e isso faz com que o entendimento e a relação depois, eu não estou lá em artes plásticas, mas eu tenho alguém em artes plásticas que está em comunicação comigo, e eu vejo a apresentação dos trabalhos, e eles vêm. Portanto, há aqui uma circulação, não é? E uma colaboração permanente entre os professores, porque somos quase todos da prática. Exato. Que é a diferença entre outras universidades, não é? Que são mais teóricos, professores. E aqui também os há, mas estamos todos muito ligados com o que está a acontecer no terreno, não é? E, portanto, isso é bastante, eu acho que isso é espetacular. E, portanto, é um contexto de produção e de significação. E que também quando eu comecei a falar da mediação, e para mim também dar aulas isso. É outro braço desse... E eu gosto muito de interferir, e acho muito importante também, politicamente, criar pessoas competentes para trabalhar no tecido cultural, que é uma coisa que falta. Críticas também, muito críticas, também com uma visão apurada também, e não romantizada e idealizada do que são os processos, e também outra coisa que era que estávamos a falar, que é de que tenham conhecimento do que é o porque não é possível fazer um bom trabalho de programação e de curadoria se não se conhecer o que é o trabalho. Só se tiver trabalhado com livros. Com livros e com textos, é maravilhoso, mas não é possível. Não, se a gente não conhecer a condição de trabalho, não é? As condições de trabalho, não é possível. E isso, para mim, eu queria dizer disto, é fundamental. Ou seja, e isso é, da perspectiva da gestão cultural e da programação, é o lugar onde eu, se calhar, mais me identifico, ainda do que na curadoria. E porque eu acho que eu sou muito mais, posso ser muito mais propositiva aí do que na curadoria, que acho que há uma série de pessoas com um perfil muito mais autoral e propositivo, nesse sentido de ter coisas para dizer, não é? Ter coisas para dizer. Eu estava a dizer há bocado, estava a brincar, mas é verdade, eu gosto de ler regulamentos, não é? Eu gosto de dizer assim, este regulamento não tem condições para os artistas, esta exposição não paga o suficiente. E em vários dos projetos não há FIIs, não há espaço, não há... E isto, para mim, eu sinto mesmo que é muito o meu papel, ou seja, pensar estruturalmente, não é? Em como é que, ao nível da escola, ao nível das instituições, a nível político, o que é que deve ser feito, não é? E o que é que tem que ser transformado para que toda a gente tenha melhores condições de trabalho. Isto interessa-me, sei lá, a nível de projetos, da DG Artes, quando estou a ler um projeto, ou o Prémio Amador de Sousa Cardoso, e tudo isto me interessa. Eu sou convidada, e a primeira coisa que eu faço é sempre, porque nós sabemos que isso é um problema, que é nós, curadores,
não sei se vocês sabem, mas somos sempre pagos. É extraordinário. E às vezes até mais do que os artistas. Não, às Por vezes, norma. não, por norma somos muito melhor pagos que os artistas e muitas vezes é-nos proposto trabalhar com artistas que não estão a ser pagos. E por isso é uma coisa que, por exemplo, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Por exemplo, eu não aceito. Claro. E portanto, este tipo de posicionamento para mim, ou seja, eu sinto muito que me move. Sim, percebo. Que isso me move. E do ponto de vista também educativo, do ponto de vista também formativo, ou seja, eu ensino os meus alunos a não trabalhar. Sim, não queres que a com geração artistas se eles não forem pagos. Claro, A exigir que os artistas sejam pagos. Estão a ver? Claro. É isto que me move muito, ou seja, que eles percebam o que é, ou seja, não só do ponto de vista teórico, que é muito bonito, Sim, não é? mas no seu posicionamento, não é? Que eles também social, tenham uma ética político. de trabalho e não é que permitam que o tecido também cresça nesse sentido de maior justiça e maior liberdade também para quem trabalha, porque não pagar é tirar liberdade. E que tenham todos, não é? Também esse nível de exigência em relação àquilo que são as propostas e as condições e sim, não isso. aceitar fazer porque sim, porque a visibilidade é tudo, não, a visibilidade não é tudo. Exato. E portanto isso é das coisas que na verdade mais me interessam. Mas e que eu sinto mesmo, Ana, que é um lugar onde eu sou mais útil. Entendes isso? Eu sinto que eu sou mais útil do que noutros lugares, ou seja, interessa-me menos e eu aceito muito poucas curadorias desgarradas. Eu sinto sempre que a minha curadoria tem que ser ligada ou à investigação, ou à docência, ou a esta lógica de programação. Acho que não, enfim, terás com certeza, mas não tens o perfil ou não sentes em ti o perfil de alguém que precisa de responder a uma série de necessidades individuais que têm que ser respondidas. Não. Da mesma forma como eu te disse, que não fui para a História da Arte porque não tinha... Sinto. Não sinto. Sinto que há questões, não sinto mesmo, eu não tenho... Eu sinto que sou muito permeável e gosto muito de auscultar, gosto muito de estar... É isso, ou seja, sou muito sensível ao que está a acontecer à minha volta e gosto de trabalhar para garantir condições. É uma perspectiva da gestão cultural, na verdade, não é? Claro. Mas não é uma coisa que eu tenha percebido muito cedo, inicialmente, mas hoje em dia é bastante claro para mim. E necessário. Pois, eu acho que sim. É isso, nesse sentido é que eu me sinto mais útil neste lugar. Não quer dizer que não o faça, percebes? E é preciso, eu preciso de escrever. Claro. Eu não posso parar de escrever, não posso parar de olhar diretamente para as obras, porque isso informa de facto também a minha visão das coisas, mas acho que de facto posso ser. E trouxeste ali aquele... Pois trouxe estes livros que são mais experimentais, ou seja, também me interessa muito trabalhar este lado da edição, projetos muito especiais. Aqui trouxe um que foi o primeiro livro do Matiá, é o meu companheiro, e portanto é um artista com quem eu trabalho também. Agora já não trabalhamos muito. Não, porque o Matiá agora tem uma equipa incrível de pessoas e eu posso fazer também as minhas coisas e não sei, acho que às vezes há momentos em que é preciso mas haver um certo distanciamento. Sim, e aqui eu tenho pena porque eu gosto imenso, não é? Eu tenho inveja das coisas espetaculares que eles fazem, mas tenho outras coisas também que me implicam mesmo muito tempo. Este foi o primeiro livro dele e este livro, por exemplo, foi editado por mim. É um livro do designer dos Bárbara Cese. É um livro de texto e de desenho e muito experimental. E este texto foi a primeira vez que eu editei de facto um livro, que é uma obra, não é? É um texto-obra, não é? De um artista. E isto foi um trabalho muito interessante e me fez também apaixonar por esta questão da edição. E mesmo, por exemplo, quando eu fiz a curadoria, lá está, eu fiz esta curadoria para a Gulbenkian, porquê? Porque eu tinha feito o trabalho de investigação sobre a obra de Jorge Varanda, ou seja, uma coisa surge da outra, não é? Eu tinha feito isto, tinha tido uma bolsa do Serviço de Belas Artes para fazer a investigação da obra de Jorge Varanda, depois a Isabel Carlos convidou-me para fazer a curadoria. Mas até isto, quer dizer, eu depois fui fazer este livro com o Jorge Silva, a partir da obra de Jorge Varanda, mas sempre pensando na questão da objetualidade do livro, não é? Como é que podemos traduzir para o formato livre. E aqui no caso de um artista
desaparecidos, não é? Que não está, e pensar nisto junto com o designer, quase fazer uma aproximação, e toda a gente achou que de facto era muito honesto com o princípio, com as metodologias de trabalho, com os processos. Estimulam-te as novas tecnologias, agora a propósito da questão da edição, porque continua a haver uma resistência grande da parte de algumas pessoas que são fascinadas por livros. Eu tenho um fetiche, não é? Em relação há uma certa resistência, não é? Em relação às novas tecnologias e estes formatos de plataformas digitais e etc. Acho que há coisas incríveis. Olha, ainda a semana passada, neste âmbito da cátedra, não falámos e não vamos ter tempo de falar no âmbito da cátedra, uma das coisas que queremos fazer é publicações e também em colaboração com professores, com alunos, e a semana passada co-publicámos com a OSSO um projeto feito por alunos também de design da escola, com o professor Diogo Alvim e a artista Matilde Meireles. Fizeram um projeto chamado Expansive Territories, que partiu de uma residência do projeto de investigação na OSSO e que nós acolhemos e, portanto, acabámos de publicar, está no site da cátedra, foi semana passada, e é uma revista em formato digital, um trabalho incrível, multimédia, desenvolvida por uma aluna também da escola. E eu acho que sim, ou seja, eu gosto também muito. E, por exemplo, já no âmbito do currículo também da cátedra, tínhamos feito um projeto com o Ricardo Jacinto e com o artista Arkady Zaides, que também foi um projeto, enfim, desenvolvemos durante o Covid, durante a pandemia, desenvolvemos vários projetos, nomeadamente com o professor Ricardo Pimentel, vários projetos online. Eu tenho uma pergunta, se calhar corta agora um bocado a conversa. Okay. Não foi mal. Tenho todo um currículo sobre as bienais e sobre a escola. Eu queria saber qual é assim, a maior dificuldade, semelhanças e facilidades que existe num projeto e no outro que são tão diferentes, mas com tantas pessoas envolventes, que se dispersam um do outro. Se calhar na Bienal uma coisa mais fácil do que trabalhar com uma escola grande, ou o contrário. Os processos de uma Bienal, de uma instituição cultural, estão à partida designados para fazer uma exposição. Então tens uma equipa de montagem, tens uma equipa de produção, tens uma equipa editorial, estás a trabalhar à partida com profissionais, não é? Pessoas que já fizeram aquilo, não necessariamente naquela escala, mas que já fizeram aquilo e sabem o que é que está a acontecer. A escola não está preparada, uma escola está preparada para dar aulas, não é? Não é fácil, mesmo em termos técnicos, não é? E administrativos, precisa de pregos, precisa não sei o quê, é tudo muito rápido. E os processos das instituições públicas não são rápidos. Claro. Mesmo. E às vezes chegamos lá e não aconteceu, e portanto vai ter que se solucionar de outra forma, porque não são mesmo rápidos, mas não é a sua natureza. Então um projeto como o da escola é um bocadinho lutar contra a natureza das coisas, o que é um desafio interessante, não é? Agora, claro, uma Bienal também tem as suas questões de financiamento e tem várias questões de monumentalidade, de complexidade dos trabalhos que são expostos. Estamos a falar de artistas muito importantes e que são muito exigentes também, ainda bem, e nós queremos que eles sejam, não é? Mas há uma atenção particular à forma de expor que tem que ser tomada em consideração e que toma muito tempo, não é? E depois as equipas são muito grandes, pronto, por exemplo, a Bienal de Coimbra, a equipa espetacular, aquilo são semanas de montagem, mas de facto, como é que é possível? É assim uma espécie de milagre, tu não percebes como é que aquilo sequer aconteceu, não é? E vais lá e é lindo, é incrível, e está tudo impecável, e que não tem condições absolutamente nenhumas. Ou seja, são complexidades diferentes. Na escola, a escola não é um lugar de exposições, não é? É isso, por exemplo, a semana, tens uma semana. Como é que tu geres isto? Depois há pessoas que estão participando do processo, mas queriam dar aulas, porque tinham aquelas aulas programadas e agora ficaram sem sala de aula. E tu tens que gerir isso, não é? Como é que se gera? O professor queria dar aula e ficou sem sala de aula. Não é fácil. Portanto, há uma série de nuances aqui e depois outros professores que não queriam expor, e outros professores que não queriam expor naquela semana e acham que não devem expor naquela semana e que deviam expor na última. E outros, sei lá, e alunos que não querem ser incluídos. E mesmo aqui
aqui a questão das diferenças muito objetivas em relação ao estatuto dos objetos também, não é? Tipo, Sim, estamos exato. numa fase formativa em que os alunos estão a desenvolver trabalho no âmbito das suas investigações. Muitos deles nem sequer tinham pensado em expor aqueles objetos. E não estão preparados. E numa Bienal tu tens consagração, objetos que já estão mais do que definidos como obra de arte, não há dúvida. Exato, não tem nada a ver, não é? Mas também a qualidade da exposição é muito diferente também, é processual, não é? A da escola é muito melhor. Não há melhor nem pior, não é? São realmente naturezas Claro, muito diferentes claro. de trabalho e de gestão e de E de lógicas. expectativa também. E de expectativas, quer dizer, o que não tem nada a ver, e dos próprios alunos. Embora tenha se calhar essa particularidade, não é? De ter que se pensar uma estrutura que está articulada e que vai dar um resultado. Sim, exato, é um sistema, também. daquilo que eu Claro. estava a dizer, uma estrutura, é um Claro, sistema, claro. não é? Que tens que Que pensar, envolve muita gente. que envolve imensa gente, não é? E funções e etc. distintas. Exato. Obrigada. Ok. Então, falta-nos falar ainda de imensa coisa, mas se calhar vamos ter que terminar. Eu vou-te só colocar uma última pergunta que tem a ver com os projetos em que tu estás agora envolvida. exato. Perguntei há bocadinho e era bom percebermos o que é que te, para além da Sim. docência e desta atividade Sim, académica, da investigação, eu sei que tu estás envolvida agora em 2 projetos, não é? A primeira exposição do Sim, BAC. que é um projeto que ainda não arrancou verdadeiramente e que eu estou muito expectante do resultado, não é? O Banco de Arte Contemporânea que se tem vindo a constituir já há vários anos e que de facto vai ter esse primeiro momento expositivo e que eu ainda estou a elaborar o que é que poderá ser e que vai ser no Ateliê Museu Júlio Pomar. Mas que terá uma componente, imagino eu, de investigação. De investigação e documentação e de arquivo, documentação. evidentemente, mais do que obra, e isso é das coisas É o propósito que me interessa também. E qual era o outro? A cátedra. A cátedra que é o que eu estou desenvolvendo na escola desde o ano passado e que eu estava a desenvolver com o professor João Serra, que entretanto faleceu, e portanto que está agora num período, agora há uma nova uma reformulação da equipa, mas que estamos a fazer vários projetos muito interessantes, nomeadamente a continuação de alguns. Havia o Cubículo, que é um espaço de programação na escola que foi desenhado pelo Fernando Brizio e que tem tido várias exposições, algumas antes da construção do espaço. Já aconteceu há muito tempo, a gente estava na expectativa, já havia muita programação para o Cubículo muito antes de existir o Cubículo, e portanto já fizemos 20 e tal edições do Cubículo, e com alunos, com professores, com artistas internacionais. A cada ano o formato é repensado, não é? Também esta é a dificuldade de produzir na escola, porque tu tens um semestre ou 2 semestres, e o semestre são 4 meses, não é? Então, de repente, e o que os alunos gostam é de também pensar programação, não é? Então, como é que temos o tempo de explicar o que é programação, ter exemplos de programação, pensar programação, ensinar programação e fazer a teoria? É uma coisa muito difícil e, portanto, a cada ano vamos ensaiando, e claro que é tudo muito experimental e laboratorial, evidentemente. Mas, por exemplo, este ano, agora em maio, na altura da exposição, tivemos uma exposição do Jonatas de Andrade, não é? Quer dizer, um artista internacional, incrível, maravilhoso. Representou o Brasil na Bienal de Veneza, quer dizer, é um artista mesmo espetacular, já estive na Documenta, é um artista. Mas ele foi à escola desenvolver também trabalho diretamente com os alunos. Não, ele fez uma masterclass, etc. Fez uma masterclass que foi incrível, incrível. Eu acho que depois, não sei se já está publicada, mas há de ser. Mas foi realmente de uma generosidade imensa. E também ele fez essa exposição, fez a masterclass e ainda apresentou um filme, os Jogos Dirigidos, no Museu da Cerâmica. Portanto, fizemos ali uma programação triangular com também parceiros e foi mesmo maravilhoso. E temos feito também, a Raquel Belli teve, agora não sabemos o que é que vai ser o próximo, na verdade, ainda nem consigo pensar. Mas, sobretudo, eu tenho estado a fazer, e isto, claro, a cátedra é uma estrutura de representação do Politécnico de Leiria, e, portanto, tem essa ambição também política, no sentido de representação, não é? E de posicionamento do Politécnico de Leiria, posicionamento internacional do Politécnico de Leiria, e que é na área da gestão das artes e da cultura, e portanto fazemos evidentemente muitas colaborações e cooperação internacional com outras cátedras
uma cátedra é uma estrutura que só existe nas universidades e, portanto, nós relacionamos com outras universidades dentro da mesma, de outros contextos, sim, dentro desta área e pensamos. Neste momento, estamos a fazer coisas muito, muito interessantes relacionadas com arte e educação, a trabalhar muito com o PNA, mas não na perspectiva que o PNA tem vindo a trabalhar, mas agora numa perspectiva centrada nos jovens e, portanto, nas faixas etárias com que trabalhamos na universidade, não é? E, portanto, fizemos uma coisa espetacular que foi, ou seja, do ponto de vista das orientações, não é? Fizemos um paper, a Unesco convidou-nos a fazer um paper para a Conferência Mundial da Unesco em arte, cultura e educação. E, portanto, escrevemos com o PNA e com uma cátedra também alemã e com outras pessoas, com 5 pessoas, escrevemos este documento, que é um documento de orientações para a atuação dos vários Estados membro da Unesco nestas áreas e, portanto, isso é muito interessante, não é? O que é que deve ser pensado, filosofias na área da educação artística e, portanto, fizemos isto. Estamos a fazer também, a preparar uma conferência internacional. Eu sou, por exemplo, neste momento, eu através da Cátedra, represento Portugal com o PNA também, com a Sara Barriga do PNA e uma pessoa do Ministério da Educação, neste framework que vai ser esta conferência mundial que há de acontecer no princípio do próximo ano sobre educação artística. E represento Portugal e estamos a trabalhar nesse sentido. E temos esta conferência internacional que vai ser em novembro, vocês têm que participar e cuja comissão científica é constituída também por jovens para pensar, de facto, a questão da participação dos jovens na cultura e como é que eles pensam e como é que têm. Ou seja, auscultar os jovens no sentido de potenciar a democracia cultural e o acesso cultural dos jovens. E, portanto, estamos a trabalhar com jovens, mas também com muitas organizações europeias e vamos fazer esta grande conferência internacional que vai criar, a partir desta auscultação, criar uma metodologia para a auscultação e depois, a partir dessa auscultação, então, repensar essas orientações e fazer uma adenda à Carta de Porto Santo para os jovens. Pronto, que é uma coisa que falta fazer e isso é o projeto, na verdade, mais político, não é? Que estou a desenvolver agora e vai ser uma grande conferência. E é muito curioso pensar como isso também informa depois todas as outras áreas da tua atuação. Sim. É assim um cruzamento. E voltar um bocadinho à mediação também, sim, que é engraçado precisamente, isso também. Eu gosto também de pensar isso. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom conhecer-te melhor. Obrigada a todos por terem estado também a assistir e pronto, veremos no próximo mês, provavelmente com um novo convidado, como habitualmente. Obrigada e adeus. Boa tarde. O que é que faço agora?